Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse tempo de adoração ao nosso Deus. Eu rendo graças a Deus porque você decidiu assistir esse vídeo e porque você tem participado de alguma forma do culto a Deus e desse momento de aprendizagem. Eu gostaria de convidá-lo a cantar com as músicas que estão sendo preparadas. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua mente e coração para receber aquilo que Deus nos trará. Deus hoje vai falar ao nosso coração sobre como Ele quer nos preparar para o encontro com Cristo. Decida desde já estar disponível para essa obra que Deus está operando. E o meu desejo é que Deus possa estar com cada um onde estiver, aquecendo e abençoando o coração. Que Deus esteja com você nesse tempo. Santo, Santo,
Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Vamos orar, queridos? Amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Eu rendo graças, Deus, porque nós temos a Bíblia em mãos. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor nos dê condições de entender o que ela diz. Por favor, Pai, ensina-nos o teu caminho e ajuda-nos, ó Pai, a andar segundo a tua vontade. Fala, Pai, conosco por meio do texto bíblico. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu quero falar um pouquinho com você sobre a igreja. O tema continua sendo as cartas aos Coríntios, mas a passagem em que nós chegamos hoje, no capítulo 11, é uma passagem muito importante, eu considero. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo escrever para aquela igreja e defendendo a sua autoridade, a igreja saudável. E quando nós falamos desse assunto, muitos poderiam dizer assim: Tiago, o que de fato é a igreja? Qual é a missão, o objetivo da igreja? De fato, será que a igreja atual, ela é a igreja que Cristo pretende? Se vocês pesquisarem ao longo do tempo, muitas das igrejas que surgiram, ou das seitas religiosas, elas surgiram como uma forma de trazer de novo a igreja ao que eles consideram o padrão verdadeiro. Algumas das igrejas que surgiram no século XIX, por exemplo, elas vieram com aquela ideia de dizer: olha, a igreja está toda errada. Então, Cristo levantou um homem para reformar a igreja para que ela seja, então, do modo como ele pretende. E sabe, dessa forma, nós observamos que muitos estão dizendo que a igreja não é o que Cristo espera. Muitos estão dizendo que a igreja que eles fundaram é a igreja que Cristo quer. E pode ser que muitos que estão ouvindo
ou muitos que nem vão ouvir essa mensagem, milhares e milhares de pessoas mundo afora, estão compreendendo e pensando que a igreja não é um lugar saudável, aprovado por Deus, guiado por Cristo, ou mesmo uma instituição relevante na sociedade. Eu te pergunto então, na sua opinião, o que é a igreja? Na sua opinião, qual o papel da igreja? Talvez muitos podem estar pensando em metáforas, comparações, para poder definir a ideia da igreja. E eu não quero emitir juízo sobre isso. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Leia comigo os primeiros versículos e vamos então entender o contexto e como ele fala da igreja, tá bem? Capítulo 11, leia comigo o que diz. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, diz Paulo. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Eu lembro mais uma vez, a igreja de Corinto, cercada de falsos apóstolos e profetas, estava desviando a atenção da igreja de Paulo. Queriam descredibilizar o apóstolo. E ele, como nós vimos nos 2 últimos versículos, ele faz uma espécie de, como posso dizer, uma espécie de confissão. Ele faz uma espécie de abordagem, ele fala, ele abre o coração dizendo, olha, se vem alguém pregando alguma coisa estranha, vocês acolhem essas pessoas. Mas quanto a mim, parece que o coração de vocês está fechado. Irmãos, reconheçam isso. Os falsos mestres de Corinto queriam tirar Paulo de cena e evidência para que eles se colocassem. Mas essa é uma abordagem injusta, porque Paulo foi o pregador que levou o evangelho até Corinto. Paulo era pai espiritual dos coríntios. Paulo, então, ele foi o instrumento que levou até Corinto o nome de Jesus, a mensagem de Jesus. Foi ele quem plantou a igreja de Corinto. Logo, então, aquela igreja deveria ser grata ao apóstolo e também deveria segui-lo como mestre. Mas, pelo contrário, quando os falsos mestres entraram na igreja, eles começaram a desmoralizar Paulo. E a igreja, então, acabou seguindo de alguma forma esses falsos mestres, duvidando do caráter e da credibilidade de Paulo. Então, nessa passagem, nós observamos Paulo dizendo assim, ele fala, olha, me aceitem, ouçam-me uma vez mais, abram os ouvidos para o que eu vou dizer. E Paulo tem uma razão, ele diz, porque eu zelo por vocês, com zelo de Deus. É interessante que Paulo fala essa palavra dizendo, olha, Coríntios, me ouçam, eu tenho carinho, eu tenho ciúme de vocês, eu tenho uma espécie de interesse tão profundo que se vocês soubessem, vocês me ouviriam. É interessante que Paulo zelava pela igreja. E não apenas zelava pela igreja de Corinto, mas ele zelava por todas as igrejas que ele tinha plantado
e pelos cristãos que ele vinha acompanhando. Constantemente, Paulo fazia visitas para rever as igrejas. Paulo escrevia cartas para as igrejas. Paulo enviava irmãos até as igrejas para ter notícias. Paulo, ele era um plantador de igreja que se preocupava com elas, mesmo depois de ter estabelecido ali líderes e uma estrutura. Isso mostra então como ele era zeloso, como ele carregava a igreja com carinho. E de fato, queridos, pensem, os falsos mestres estavam querendo atribuir a Paulo uma atitude negativa que não era verdadeira. Paulo, ele tinha uma intenção honesta. Ele fala, olha, eu zelo, eu me importo. Eu tenho, então, um interesse honesto. E eu quero aproveitar esse apelo de Paulo para mostrar para você que Paulo aqui nessa passagem, ele fala algumas coisas que são muito interessantes. Quando ele pede a palavra, a atenção, Paulo ele apresenta qual era o objetivo dele. Ele apresenta qual era a preocupação dele, mas ele apresenta também qual era a sua decepção. Essas palavras, 3 palavras, não estão no texto propriamente, mas elas estão na mensagem do texto. A palavra objetivo, preocupação e decepção. E eu quero te mostrar como é interessante. Ele fala no versículo 2, ouça o texto que diz: porque eu zelo por vocês com zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Queridos, ouçam essa palavra com atenção. Paulo fala aqui de uma maneira interessante. Ele fala preparar, apresentar. Paulo, quando diz isso, ele fala, Coríntios, igreja, o objetivo que eu tenho é de preparar vocês para apresentar vocês a Cristo. Olha como é interessante. Paulo reconhece que para apresentar a igreja a Cristo do modo como ele espera, ela precisa ser preparada. E Paulo usa então um exemplo, uma figura de uma noiva que se prepara para encontrar o noivo. É muito interessante, irmãos, que quando nós observamos esse contexto no nosso dia a dia, nós vemos que a expectativa da noiva de ser vista pelo noivo, ela é muito grande. Ela aluga um vestido bonito, ela faz uma maquiagem bonita, o cabelo, ela se prepara, faz uma produção muito interessante, para que assim ela se apresente ao seu noivo da forma mais perfeita e bela que pode. Ela se prepara horas, dias, para que possa então ser vista por aquele a quem ama. E Paulo usa essa linguagem, embora na época o contexto era diferente, porque não tinha grinalda, vestido branco, a entrada pela igreja como é hoje, mas as noivas sempre se prepararam para encontrar com o noivo, sempre se vestiram de forma bela. E Paulo usa esse cenário para dizer, eu estou preparando vocês para poder apresentar vocês a Cristo, que é o noivo. Sabe de uma coisa? A igreja precisa se ver como noiva de Cristo. No capítulo 5 de Efésios, Paulo ele fala uma mensagem que é muito preciosa. No capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, só para você entender o que quero dizer. A passagem diz assim, no versículo 25, maridos, amem a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por causa dela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha como a Bíblia fala que Cristo, ele ama a igreja como sua noiva. A igreja é noiva de Cristo. Ela é
uma instituição. A igreja é um corpo, uma comunidade que pertence a alguém. E quando nós olhamos esse assunto, nós pensamos que a igreja, então, ela deve ser comprometida, exclusiva e preparada para encontrar-se com aquele que a tem por direito. Pense comigo, a igreja, como noiva de Cristo, ela é comprometida. Se ela é noiva de Cristo, significa então que há um pacto, uma aliança, um compromisso, um voto. E se ela é de Cristo, significa que ela deve ser exclusivamente de Cristo. Não como uma noiva infiel que engana o noivo pelas costas, não. A noiva de Cristo, ela deve ser exclusiva, deve ser só dele e preparar-se para estar com ele de forma definitiva. Essa é a mensagem de Paulo. A igreja, ela é a noiva, mas Cristo, ele é o noivo. E é muito curioso quando Paulo fala disso, que Cristo é o noivo. Não é o Tiago enquanto líder de igreja. Não é o pastor tal, o bispo tal, o apóstolo, padre, papa. Não! A igreja é de Cristo. Ele é o noivo. E não apenas Cristo é aquele que tem a propriedade da igreja, mas o texto de Efésios fala que Cristo ama a igreja. Ele amou a igreja. E esse amor é tão profundo que ele entregou a própria vida em favor da igreja. Quando fala isso, irmãos, está dizendo assim, olha, para que a igreja existisse, Cristo precisou derramar a própria vida. Para que um corpo, uma comunidade, para que a noiva, para que a igreja existisse, Cristo precisou morrer naquela cruz. Porque em torno da morte de Cristo, pessoas estão sendo salvas e aglomeradas em torno de Cristo. E esse ajuntamento de pessoas que estão olhando, seguindo o mesmo Cristo, essa comunidade em torno do Cristo crucificado, ela é a igreja. E Cristo se ofereceu por ela para que essa comunidade pudesse então ser atraída para Ele, ser limpa dos pecados e preparada para estar com Ele pela eternidade, de onde Ele veio e onde Ele está após a sua ressurreição. O que Paulo diz aqui é isso, que Cristo amou a igreja. Ele se entregou por causa dela, na cruz do Calvário, morrendo para o benefício da igreja, para que, olha a finalidade, para que a igreja fosse santificada, para que ela fosse purificada, como que lavada por água. Mas não é como alguém que toma um banho, mas uma comunidade que é purificada e santificada pela palavra de Cristo. Irmãos, a igreja, ela se torna limpa, santa, pura. Não é por meio, assim, de estratégias variadas, não. É a palavra que limpa e santifica. Não a palavra do homem, a palavra do Cristo. Quando a igreja conhece a palavra de Cristo, prega a palavra, vive a palavra, pratica a palavra purifica a igreja, santifica a igreja. O objetivo de Cristo, então, é purificar a igreja. E o versículo 27 diz, para apresentar a Ele mesmo, como igreja, sem mácula, nem ruga, nem defeito, uma igreja gloriosa. Olha como é interessante. Cristo ama a comunidade de discípulos, que é a igreja, chamada de noiva. Ele morreu na cruz para o benefício da igreja. Ele purifica a igreja com a sua mensagem, com o seu ensinamento. E você vê o ensinamento de Cristo na Escritura Sagrada. Porque o objetivo dele é ver a noiva, a igreja,
ser apresentada a Ele, não de qualquer forma. Não uma instituição toda defeituosa, maculada, feia, não. Cristo está preparando sua igreja para que ela possa estar sendo purificada, limpa, melhorada, para que assim ela possa ser entregue a Ele definitivamente. Paulo é um instrumento de Cristo. Cada pessoa que fala a palavra de Cristo, orienta a igreja, trabalha com as pessoas, formando, orientando, pregando o Evangelho, essas pessoas estão trabalhando em nome de Cristo para purificar, santificar e trabalhar no melhoramento da igreja. Sabe, a igreja, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, ela deve ser apresentada a Cristo como virgem pura de um só noivo. Olha como essa palavra, ela tem muita relevância. Cristo está preparando sua igreja para que ela seja apresentada a Ele como uma virgem pura, que pertence apenas a um homem. Sabe de uma coisa? A igreja, ela deve ser exclusivamente de Cristo. Ela foi fundada por Cristo, para Cristo, única e exclusivamente. A igreja, ela tem o potencial de ter essa virgindade, porque a história da igreja começa com o próprio Cristo. A igreja em si, ela é igreja por causa dele. E se a igreja se mantiver fiel a ele até o fim da jornada, ela será leal a ele, não tendo pertencido a nenhum outro, não tendo sido violada por nenhum outro culto, tendo servido a outro senhor ou manchando-se com práticas que não são aprovadas e ensinadas pelo Cristo. Queridos, o que estou dizendo com isso? A igreja foi fundada e formada por Cristo, para que ela seja apenas única e exclusivamente dele. Eu quero então te dizer, Cristo, ele quer a sua igreja inviolada. Ele quer a sua igreja intocada do modo como ele pretende. Isso traz ao meu coração alguma preocupação, porque infelizmente, quando a igreja ela segue outras tendências, quando a igreja devota-se a outro Deus, Senhor e Mestre, ela está sendo infiel ao seu noivo e Cristo. Quando a igreja ela passa a ser governada por outros interesses que não o ensinamento da palavra de Cristo, que não a adoração a Cristo, a igreja está indo numa direção muito perigosa. Eu faço esse apelo a vocês. Não se enganem. A igreja, ela deve ser de Cristo apenas. O nome de Cristo deve ser pregado. O nome de Cristo deve ser adorado, venerado, cultuado, exaltado. O nome de Cristo deve ser o centro da igreja. E ser parecido com Cristo deve ser a motivação máxima da igreja. Ser cada vez mais pura, como Cristo é puro. Sabe, a igreja ao longo dos anos, ela tem se prostituído com outros senhores. A igreja tem adorado outros deuses, queridos. Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer material, valor ou pessoa que coloque alguém de joelhos se torna um ídolo, se torna um rival do Cristo. A igreja não pode fazer isso. Paulo diz que o objetivo dele, trabalhando em nome de Cristo, é preparar a igreja para apresentar a igreja a Cristo de uma forma pura,
de uma forma santa e de uma forma gloriosa. Paulo está falando da igreja de Corinto. Mas esse assunto tem a ver com a igreja espalhada pela terra. Isso tem a ver comigo e com você. Por mais que seja um ensinamento que fala da igreja enquanto corpo de discípulos espalhado pela terra e pelas gerações, individualmente, nós somos também noiva de Cristo. Somos propriedade de Cristo. E a pergunta é: adoraremos outro Senhor? Ouviremos outro Mestre? Veneraremos outra criação de Deus? Será que daremos o nosso coração a qualquer outra coisa que roube a nossa atenção e a nossa plenitude, a nossa satisfação de Cristo? Cristo quer você individualmente preparado para ser apresentado. E não apresentado de qualquer forma, mas cada vez melhor, santo, puro. É assim que Ele quer. Esse é o objetivo. Então, veja como a passagem ela é importante. Paulo diz: o objetivo que eu tenho, enquanto ministro de Cristo, alguém que trabalha em nome de Cristo, é preparar a igreja para que ela seja apresentada ao seu noivo de direito, que é Cristo. Mas ele apresenta na continuidade uma preparação, uma preocupação. Olha o que ele diz no versículo 3, ele fala: mas receio, então veja, olha aí, receio, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha como é interessante. Falamos do objetivo, o preparo para a apresentação. Mas Paulo agora fala de uma preocupação. E a preocupação de Paulo é que a igreja não seja fiel, leal a Cristo. Paulo está dizendo: eu me preocupo que vocês tenham a mente corrompida e as ações corrompidas. Paulo chega a usar um exemplo. Do mesmo modo que Satanás, na forma da serpente, com astúcia e maldade, enganou Eva, corrompeu Eva, aguçou em Eva algo ruim que mudou o pensamento dela. Paulo diz: eu tenho preocupação, eu tenho receio que a mente de vocês, coríntios, fala para Tiago, fala para você. Paulo diz: eu tenho medo que a sua mente também seja corrompida. A mente é o centro de governo do corpo. Mente, coração, o homem interior é aquilo que governa quem somos. Quando nossa mente é modificada, não é apenas o pensamento que é modificado o estilo de vida, os gostos, os valores, a moral, os objetivos. O homem muda quando a mente muda. E Paulo fala: eu tenho medo que a mentalidade do povo de Deus, que é a igreja, e mesmo a mente do coletivo igreja, seja modificada e corrompida. E sabe por que Paulo fala isso? Ele diz no texto: porque se a mente da igreja mudar, ela vai perder a simplicidade e a pureza. E talvez você diga: a igreja já perdeu a simplicidade e a pureza. O povo de Deus já perdeu isso. Talvez isso já tenha acontecido. Quando falo desse assunto, na minha mente vem o tempo todo o quanto a igreja perdeu a simplicidade. A igreja está preocupada com templos magníficos, objetos de ouro, pedras preciosas, esculturas para todo lado,
preocupado com vidros, com a qualidade da estrutura, com a aparência, preocupada em mostrar para o mundo como é lindo aquele lugar. E quando você visita igrejas cristãs no Brasil, no exterior, quando você vê aquilo que está aí mundo afora, faça uma pesquisa, veja o tanto de riqueza que há na igreja. Não tem simplicidade, não tem humildade. A grande pergunta que fica é: será que todo o ouro da igreja, será que todo o valor agregado aos materiais da igreja não seria melhor empregado pelo olhar do Cristo se fosse dado aos pobres? Se fosse empenhado em causas que alimentam famintos, vestem pessoas com frio e suprem necessidades de seres humanos a quem Cristo tanto ama? A igreja, infelizmente, ela tem perdido o ideal correto do que é ser noiva de Cristo. Cristo quer preparar a igreja para apresentá-la a Ele mesmo de uma forma que lhe agrada. Mas quando a mente da igreja muda, ela perde a sensibilidade e ela perde a pureza. Queridos, a pureza da igreja não está no ouro que tem. A pureza da igreja não está na iluminação caríssima que tem. A pureza da igreja não está em os membros, os discípulos, ostentarem-se a si mesmos como ricos e poderosos, cabeça e não cauda, pessoa que governa, pessoa que está sentado no trono. A pureza da igreja não está nisso. A pureza da igreja, ela não está na estética e na aparência. A igreja de Cristo, que Cristo ama, ela é simples, ela é humilde, é um povo simples, que vive uma vida simples para alcançar o mundo para a glória de Deus, sem ostentação e vaidade. Porque quando alguém perde a simplicidade, acaba perdendo a pureza. Queridos, não deixem que suas mentes sejam modificadas. Não deixem que o mundo capitalista, não deixe que esse mundo estético, erotizado, mude sua mente. Não deixe que a igreja, teoricamente igreja de Cristo, que é tão orgulhosa e gananciosa, mude sua mente. Não perca a simplicidade. Não perca a simplicidade. A Bíblia fala: Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça, favor ao simples. Não perca a simplicidade. E não perca a pureza. Eu creio que Cristo nos deixou o exemplo de como viver uma vida simples. Como os discípulos de Cristo viveram uma vida simples. Mas a igreja atual, a igreja cristã espalhada pela terra, ela está dominada por ostentação, vaidade, luxúria, pecado moral. A igreja está maculada, perdeu a simplicidade, perdeu a pureza. Os homens estão adorando outros homens, especialmente os líderes religiosos. A igreja já não é como Cristo começou. Não é como os primeiros cristãos eram. Ela se perdeu pelo caminho. É a astúcia de Satanás, é a astúcia dos falsos mestres. Tiram a atenção de Cristo e colocam a atenção nos valores do mundo, que não tem a menor importância. Nesse momento, eu quero te convidar a uma reflexão. Será que enquanto Igreja de Cristo, você se considera um cristão que vive a simplicidade do Evangelho da vida com Cristo? Será que
a vida, a sua caminhada, talvez, mesmo a caminhada religiosa, já roubou a sua pureza enquanto seguidor de Cristo? Cuida da mente. Cuida da mente. Não permita que sua mente seja corrompida. A Bíblia nos ensina a amar ao nosso Deus com a mente, o corpo, a alma, a vontade. Paulo nos ensinou no capítulo 10 de 2 Coríntios que nós devemos levar tudo o que há na nossa mente em obediência a Cristo. Deixar Cristo ser o Senhor da nossa mente, das nossas vontades, das nossas motivações. O objetivo é preparar a igreja para que ela seja apresentada. A preocupação é que a igreja perca a simplicidade e pureza. Mas Paulo fala de uma decepção que tem. E a decepção está no versículo 4, quando diz: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa vontade e de boa mente tolerais. A tristeza de Paulo é quando vem outro mestre pregando outro Jesus, outro evangelho, com uma motivação duvidosa, a igreja está de braços abertos para receber. Paulo estava decepcionado, sim. Decepcionado porque a igreja recebeu o evangelho de Cristo. Eles receberam a mensagem do arrependimento e da fé. Eles se converteram a Cristo. Eles tiveram a vida modificada. Mas em um dado momento, quando homens de motivação duvidosa se infiltraram no meio da igreja e começaram a pregar uma mensagem diferente, ao invés de dizer, opa, nós não queremos essa mensagem, eles abriram os ouvidos e o coração e acolheram esses homens. Paulo estava decepcionado e não é para menos. Queridos, cuidado com aqueles que se dizem povo de Deus. Cuidado com esses espíritos, com esses homens de motivação ou de espírito que nós não conhecemos, quando eles se infiltram na igreja. Cuidado com qualquer pessoa que pregue evangelho diferente, que fale de Cristo de forma diferente. Cuidado. Quando alguém, por arrogância, diz, olha, eu vou te dizer o que ninguém te disse. É a verdade secreta, a mensagem secreta, o que a igreja escondeu de você. Cuidado, cuidado. Cuidado com aquilo que não é simples e puro. Cuidado com aquilo que macula Cristo. Qualquer homem, não importa o título que tenha, se ele não prega Cristo, o Cristo morto crucificado, mas também ressuscitado, se alguém não prega essa mensagem, ele não pode ser ouvido. E nesse momento, quando nós estamos falando de objetivo, quando estamos falando da preocupação e quando também estamos falando de uma frustração, de uma decepção que o texto bíblico apresenta, eu quero te encorajar a levar isso em consideração, porque não tem a ver apenas com os coríntios, isso tem a ver comigo e com você. O objetivo de Cristo, que estava usando Paulo e usando os ministros na terra hoje, é preparar a igreja, é preparar você, é me preparar, para que a nossa vida seja entregue ao nosso Deus e Cristo de uma forma santa, pura e gloriosa. Deus quer melhorar você, Ele quer santificar, Ele quer tirar todo defeito, Ele quer te transformar em algo belo e lindo, como a noiva bela e linda é entregue ao noivo no dia do casamento. A Bíblia fala
que chegará o dia em que Cristo, como noivo, virá e resgatará a sua igreja. E ele quer encontrar a igreja pura, santa, sem mácula, nem defeito, nem ruga, porém gloriosa. Mas existe um perigo. E esse perigo deve nos trazer preocupação. Será que nós vamos permitir que a astúcia de Satanás, usando mestres de caráter duvidoso, mudem a nossa mente, afaste-nos do Cristo, roube a nossa simplicidade, a nossa pureza? Cuidado. Irmãos, não percam a simplicidade. Não deixem líderes religiosos e o mundo roubar de você a simplicidade que Deus tanto ama e valoriza. Deus tem pavor do soberbo e do orgulhoso. E Cristo, ele viveu de forma simples. Ele forma discípulos simples, que não permitem que a sua natureza como cristão seja adulterada. E nesse momento, que nós como igreja possamos fazer uma decisão sincera, que nós vamos nos preparar para que no momento de encontrarmos com o nosso Cristo, Ele possa nos receber de uma forma agradável. Que possamos ser assim, coletivamente, mas que o Tiago seja individualmente, que você também seja individualmente. Somos juntos Igreja de Cristo, mas somos individualmente também Igreja de Cristo. E se a igreja coletiva vai ser dessa forma, precisa que cada um, eu no meu particular, você no seu particular, esteja sendo preparado, santificado, que não perca a simplicidade e a pureza, que não deixe a sua mente ser mudada, porque apenas quando indivíduos são santificados, a igreja como grupo poderá ver santificação. O desejo do meu coração é que Deus plante essa palavra em você e que Deus nos motive a vivermos em busca desse objetivo, cuidando para que a astúcia dos maus não nos engane, porque há falsos mestres. Enquanto isso, vamos pregar o Evangelho para que mais pessoas se tornem também igreja e noiva de Cristo, enquanto nós aguardamos o retorno dele para nos buscar. Fez sentido isso? Espero que Deus te abençoe. Amado Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu rendo graças, Deus, pela vida do apóstolo Paulo e pela vida de todos aqueles que têm nos ensinado as Escrituras. Limpa-nos, Pai, santifica-nos, Pai. Ajuda-nos a viver uma vida de integridade na Tua presença. Ensina-nos, Deus, que como igreja, nós estamos sendo preparados para o encontro com o nosso Mestre, o nosso Senhor e Noivo Cristo. Ajuda-nos, Pai, para que individualmente sejamos leais a Cristo, exclusivamente de Cristo. Ajuda, Pai, para que a igreja local em que cada um participa, e para que a igreja espalhada pela terra, que forma o corpo universal e global de Cristo, para que essa igreja seja santa, sem defeito, sem mácula nem ruga, mas gloriosa e santa. Que a igreja, Pai, não tenha a mente, a motivação mudada. E para que a igreja não perca a pureza e a simplicidade. Ajuda-nos, Deus, para que enquanto vivermos assim, possamos ver mais pessoas tomando parte nessa comunidade. Esse é o desejo do nosso coração. E é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.
porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Eu gostaria, irmãos, de convidá-los nesse momento a fazer decisões pessoais e particulares. Você é a igreja. Você, na essência, não vai à igreja e você, de fato, não pertence a uma denominação igreja. Individualmente, se você já se entregou a Cristo, por se ver como pecador e depositando nele a fé, você é igreja de Cristo. E é igreja de Cristo em unidade com tantos outros. Graças a Deus por isso, viu? E sabe, eu quero te convidar a decidir ser transformado e preparado por Cristo, para que Ele possa recebê-lo de forma santa e pura, sem perder a simplicidade e sem ter a mente modificada. Os dias que nós vivemos são maus. Existe muita astúcia, engano e existe muita vaidade no meio da igreja. Guarda o seu coração. E hoje nós estamos aqui juntos, depois de tanto tempo sem cultos na igreja local com as portas abertas. Hoje, infelizmente, nós estamos celebrando 3 meses, uma celebração um tanto triste, em que nós não podemos nos reunir no prédio da igreja para cultuarmos a Deus juntos. Nosso último culto na igreja local foi dia 15 de março desse ano 2020. E hoje, olha só quanto tempo já passou, dia 14 de março, 14 de junho, estou até errando tudo, tá vendo? É tanto tempo, muita decepção. Mas, queridos, perseverem, não desanimem, não se frustrem, siga em frente. Cristo está preparando o povo dele para encontrar com ele. E o desejo que a gente deve ter
é que quando Ele nos veja, Ele encontre uma igreja preparada. Ele encontre eu enquanto discípulo preparado. Você enquanto discípulo preparado. E assim, todos se preparando, possam formar um corpo que agrade o noivo, que é Cristo. Que dos céus Deus derrame graça e paz sobre todos e dê uma semana abençoada.